Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando no 6 em 1 Podcast. No episódio de hoje a gente vai quebrar mais um mito construído sobre o continente africano. Você sabia que um dos primeiros registros matemáticos da humanidade foi encontrado no coração da África? E mais, que esse objeto tem pelo menos 20 mil anos de história. Hoje a gente fala sobre o osso de Xangô, uma ferramenta ancestral que pode reescrever o que a gente entende como as origens da matemática. Em 1960, um arqueólogo belga chamado Jean de Heyselin de Brouwcourt estava às margens do lago Edward, na região de Xangô, no que hoje é a República Democrática do Congo. Ali, entre cinzas vulcânicas e restos de ferramentas, ele encontrou algo curioso, um osso de perna de babuíno, com entalhes gravados em 3 colunas. Esse objeto ficou conhecido como osso de Xangô. Mas o osso não era só curioso, ele era genial. O osso de Xangô tem cerca de 20 mil anos. Isso mesmo, 20 mil anos. Muito antes das pirâmides do Egito, da escrita cuneiforme ou de qualquer templo grego, já existiu o osso de Xangô. Os entalhes no osso não estão ali por acaso. Estudos mostram que eles revelam operações matemáticas como adição, subtração, duplicação e até o uso de números primos. Sim, aqueles que só se dividem por 1 e por eles mesmos. Em uma das colunas, por exemplo, aparecem os números 11, 13, 17 e 19. Coincidência? Ou alguém ali já estava pensando com lógica matemática? Um dos que estudaram o osso foi o jovem estudante Suborno Isaac Bari. Ele explora a história do osso e destaca a sua relevância como um dos primeiros registros matemáticos da humanidade. O osso de Xangô muda tudo, porque mostra que o pensamento lógico e abstrato já era desenvolvido em sociedades africanas há milênios. Antes da Grécia, antes de Roma, antes dos livros de história colocarem a matemática no colo da Europa ou da Mesopotâmia. E mais, reforço o que muitos pesquisadores africanos e da diáspora já defendem há tempos, a ideia de que a África não é só o berço da humanidade, mas também o berço do conhecimento. O cientista Vladimir Pletser analisou as marcas do osso de Xangô e propôs que elas indicam o uso de um sistema numérico baseado no número 12, com subbases 3 e 4. Ele sugere que o osso funcionava como uma ferramenta matemática primitiva, semelhante a uma regra de cálculo. Mas, Djalma, onde está esse osso hoje? E a resposta é na Bélgica, mais precisamente no Museu Real da África Central, em Tervuren, nos arredores de Bruxelas. Sim, mais um artefato africano mantido em solo europeu. Um objeto de valor incalculável que não deveria estar ali como uma peça exótica, mas sim como símbolo de um patrimônio intelectual africano. Muitos ativistas e historiadores pedem que ele seja devolvido à África como parte de um processo de reparação histórica. No estudo Decoding the Xangô Bone, Unveiling Prehistoric Mathematic Art, a pesquisadora Jenny Bauer identificou padrões estruturais que sugerem uma lógica interna consistente. Ela propõe que o osso pode ter funcionado como um sistema de referência numérica, possivelmente relacionado a ciclos cósmicos ou instrução matemática. Em novembro de 2021, o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, o ICCN, anunciou planos para solicitar formalmente a devolução do osso de Xangô para o Congo. O diretor do ICCN, Oliver Mouchiet Nicole, chamou o artefato de estrela da arqueologia africana, em entrevista durante a visita de uma delegação belga ao país.
fevereiro de 2022, a Bélgica entregou ao governo congolês um inventário com cerca de 84 mil artefatos de origem congolesa, como parte de um projeto de restituição de bens culturais adquiridos durante o período colonial. Esse passo simbólico tem a ideia de facilitar a devolução de outros objetos, incluindo o osso de Xangô, por meio de uma comissão conjunta de especialistas. Mas nada é tão simples assim. A restituição efetiva ainda enfrenta obstáculos legais. A legislação belga exige que objetos pertencentes ao Estado sejam transferidos ao domínio privado antes de serem devolvidos. Um projeto de lei foi aprovado em janeiro de 2022 para permitir que isso aconteça, mas ele ainda não entrou em vigor. E por que isso importa para a gente? Você já parou para pensar quantas vezes disseram que a África só produziu cultura oral? Que a África era mística, mas não era científica? Pois é, o osso de Xangô está aí para provar exatamente o contrário. E isso importa porque a gente, enquanto povo preto, carrega uma história de genialidade que foi apagada, distorcida e silenciada. E é hora de a gente retomar essa história. É hora de ensinar para as novas gerações que o saber começa onde os nossos ancestrais pisaram primeiro. O osso de Xangô é muito mais do que um artefato. Ele é prova viva de que a África pensa e pensa desde sempre. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que precisa saber disso e siga a gente nas redes sociais. O nosso endereço é @6e1podcast. Eu sou Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.